Boa noite, tudo bem? Me chamo Luciana Godinho e compartilho com a minha essência o transtorno de personalidade borderline. Vamos conversar um pouquinho aqui hoje sobre os principais sintomas do transtorno e as suas características. Gente, o transtorno de personalidade borderline, diferente do transtorno de bipolaridade, ele é um transtorno de personalidade. O transtorno bipolar é um transtorno de humor. Apesar de algumas características serem bem parecidas, são coisas bem distintas e diferentes, certo? O transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno com um fator genético, ou seja, nós já nascemos com essa predisposição de sermos borderlines. Nós temos um hipocampo menor, nós temos um problema numa glândula chamada amígdala, que não é a da garganta, nós temos todo um funcionamento diferente no nosso hipocampo, o nosso córtex frontal tem dificuldades, porque o córtex frontal, ele é o responsável por controle das emoções, e nós temos problemas no córtex frontal também. Mas, durante a vida, nós vamos construir a nossa personalidade, certo? Desde que nós nascemos, nós vamos aprendendo com nossos pais, né? Todo aquele processo, andar, falar, regras para conviver na sociedade. E cada indivíduo vai desenvolver um tipo de personalidade. Quando esse indivíduo tem borderline, essa personalidade pode ser ainda mais instável, porque o problema nosso é que nós temos uma personalidade muito fluida, uma personalidade que não é estável, justamente por causa desses transtornos que a gente passa, de toda a problemática que nós vamos enfrentar durante a construção da nossa personalidade. Mas aí você pode dizer, mas e quem não tem problema na família? Todo mundo tem, né? Por mais ou menor grau. Ou pode ser um trauma mesmo. Pode ter sido uma família até bem estruturada, mas se a pessoa nasceu com a patologia, ela vai desenvolver borderline. O que vai acontecer é que cada indivíduo, gente, tendo transtorno de personalidade borderline ou não, é um indivíduo. Nós somos seres únicos, graças a Deus. Assim como no transtorno de personalidade, tem pessoas que vão ter sintomas mais característicos, tem pessoas que vão desenvolver uma forma até mais agressiva, sem terapia, sem nada, digamos assim. Tem outros que vão ter borderlines que são mais introspectivos, que são implosivos, que em vez de explodir para fora, colocar a explosão e emoção para fora, implodem, colocam para dentro. Então, cada indivíduo vai desenvolver de uma forma, mas existem os sintomas característicos do transtorno. O primeiro deles, gente, que eu acho que é assim, que é o máximo assim do border, não existe um border que se sinta completo. Nós temos uma sensação de vazio, sabe, vazio mesmo? Vazio, nada preenche, sabe? É um preenchimento que não... a gente está sendo amado, a gente está ali na volta, o pessoal amando a gente, com o namorado, mas a gente está sempre com aquele vazio. É um vazio constante, é uma tristeza muito profunda, é algo que não tem nada que faça preencher. E devido a esse vazio e essas frustrações, também se caracteriza muito no transtorno de personalidade borderline compulsões, como compulsões alimentar, sexuais, drogas e álcool. Porque isso é como se fosse uma forma de preenchimento, entende? Então, não é todo borderline que vai ser alcoólatra. Não é todo borderline que vai ter um descontrole alimentar. Mas essas são características que podem aparecer. A outra característica bem forte do transtorno é o medo do abandono. Na verdade, o border ele se sente com muito medo de ser abandonado. E ele cria situações na cabeça. Ele imagina, às vezes, uma situação com a pessoa não é contigo, ela não tá muito legal. Mas o border já acha que aquilo é para ele. E ele tem muito medo de ser abandonado. Então é muito comum o borderline começar a se relacionar com um namorado hippie e virar hippie. Um borderline namorar com um
um jogador de futebol querer começar a jogar futebol. Porque ele quer fazer tudo para agradar. Porque ele ama demais, ele se entrega demais. E ele pega um pouco da personalidade daquele indivíduo mais próximo dele para ele. A impulsividade. Borderline é impulsivo, gente. É impulsivo em tudo. Sabe o que é impulsivo? Não se controla. Quando você tem uma situação de estresse no trabalho, por exemplo, às vezes você tem vontade de pegar o chefe e o border, ele não tem a vontade, ele manda. Entende? Ele não segura a emoção. E isso é tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Ele acaba machucando as pessoas por não pensar, porque literalmente o borderline não pensa, ele faz, ele fala, ele é impulsivo. E ele age nessa impulsividade a vida inteira. É compra, é para dirigir, é para tudo, ele vive impulsivamente. Ele não tem um lado razão, ele não racionaliza as coisas. Não estou dizendo que todos e que isso é impossível. Com terapia, com medicações adequadas, isso é possível. Se chega a esse estágio. Mas é um trabalho bem longo. Como eu falei, o transtorno de personalidade borderline, ele tem muita relação com as experiências da infância e da adolescência, tá? Como os traumas que as pessoas podem ter sofrido, como bullying, relação familiar conturbada, traumas e abusos, certo? Mas assim, gente, é bom deixar bem claro que agora tá vindo meio que tipo uma moda, assim, um modismo, né? Teve uma época que todo mundo é bipolar, né? Todo mundo era bipolar. Fulano é bipolar. Gente, todo mundo tem épocas na vida que passa por dificuldades, por coisas que não tá legal, por situações. E nem por isso é um bipolar. De repente, tem uma depressão, depois aquilo ali passa, um momento difícil da vida. Certo? Então, para não ficar esse modismo muito grande, eu sou borderline. Então, mas eu sou assim. Gente, para chegar num diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, é importante o acompanhamento de um terapeuta e um psiquiatra. É muito importante, é muito bom que sejam os dois profissionais trabalhando em conjunto com as tuas histórias, com o que você vai levar para chegarem a esse diagnóstico, certo? Não é bonito ter borderline, não é legal dizer que é borderline, a gente sofre muito e muito mesmo. Nós temos um sofrimento interno que é indescritível com palavras, a gente não consegue muitas vezes descrever o sentimento interno que nós temos, de vazio, a sensação constante de que vai ser abandonado. E nós temos outras coisas também, existem outras características, outros sintomas da doença que são a dissociação e a despersonalização. Nós temos dissociações, nós saímos da realidade, às vezes a gente parece que a gente está num filme, a gente parece que a gente enxerga e vê vozes, a gente está assim, por exemplo, no shopping. Passa aquele monte de gente, aquele monte de voz, aquele monte de coisa, aquilo começa a ficar longe, a gente parece que sai do corpo e parece que a gente está vivendo um filme, uma história, sabe? É bem complicado lidar com os nossos sentimentos, porque nós sentimos demais, nós amamos demais, nós odiamos demais. Para nós tudo é demais. Então eu apresentei aqui para vocês as principais características, mas aí a gente tem outras, porque o transtorno de personalidade borderline, ele pode, junto com esse transtorno, acometer comorbidades, ou seja, outras doenças se associarem ao transtorno, como depressão, síndrome do pânico, toque, até mesmo um transtorno de bipolaridade pode acontecer aí, tá? Então tem que analisar bem, tem que estar assim com tratamento, com psiquiatra, com um psicoterapeuta, é lá psicólogo, psiquiatra, medicação direitinha, que nós podemos viver tranquilos, porque afinal de contas, nós somos humanos com um transtorno e não um transtorno humano. Muito obrigada!